Olá, futuro engenheiro da Marinha do Brasil! Hoje vamos resolver juntos a questão 2 da prova de 2018 de Engenharia Eletrônica, que é do assunto de dispositivos eletrônicos. Não se esqueça também de baixar nosso plano de estudos personalizado para o Corpo de Engenheiros da Marinha e curtir esse vídeo para nos motivar a gravar mais aulas e continuar ajudando você a conquistar a sua aprovação. Bora lá então! Um resistor R do tipo NTC, Negative Temperature Coefficient, de valor 10 kΩ, foi usado como medidor de temperatura para controlar uma caldeira elétrica de água quente. A curva típica desse resistor NTC está representada na figura 1. Sendo assim, faça o que se pede. Letra A. Sabe-se que o resistor tem comportamento aproximadamente exponencial, com valor de 10 kΩ a temperatura de 25 graus Celsius e 4 kΩ a temperatura de 50 graus Celsius, como mostra a figura. Obtenha a equação característica da resistência R do NTC em ohms em função da temperatura T em graus Celsius e determine as suas constantes. Bom, o que a gente tem aqui nessa questão é basicamente uma aplicação da parte de circuitos elétricos em, por exemplo, plantas industriais que trabalham com essa parte de caldeira, né? Se a gente fosse relacionar algum assunto aqui, seria o assunto de dispositivos eletrônicos, né? Que a gente está trabalhando com dispositivos que utiliza, por exemplo, resistores, onde o resistor varia com a mudança de temperatura, certo? Então a gente vai iniciar o processo de resolução fazendo exatamente o que ele está dizendo aqui, na nossa letra A, que ele está pedindo para que a gente obtenha a equação característica da resistência em função da temperatura, sabendo que esse comportamento dessa curva aqui em questão é um comportamento aproximadamente exponencial. Alguns autores de livros, o que é que eles fazem normalmente? Né? Eles trabalham com a linearização dessa curva. Né? Ele transforma essa curva aqui em uma curva logarítmica. No caso aqui será um gráfico monologue, porque isso aqui é um exponencial. E aí eles trabalham com os valores utilizando uma equação linear. Só que aqui tem um detalhe. Não foi fornecido para a gente nenhuma tabela de logaritmo, certo? E também não é permitido usar calculadora científica, só apenas do padrão normal. Então, para poder resolver essa questão daqui, em específico, eu vou ter que não utilizar o modelo linear da curva exponencial. Eu vou utilizar a forma genérica dela mesmo, né? Que é uma forma que aproxima exatamente dessa expressão daqui. E como é que vai ficar então essa representação dessa nossa curva, que vai ser a resistência em função da temperatura? Vai ficar da seguinte forma: se é uma equação genérica, essa equação característica, ela vai ficar da seguinte forma: a resistência vai ser igual a um parâmetro A, uma constante A no caso, vezes a exponencial de quem? Se essa exponencial está decrescente, então no meu expoente tem que estar negativo. Então vai ser vezes a exponencial de menos alfa vezes a temperatura. Então essa daqui é a forma genérica que a gente vai trabalhar para poder encontrar o que ele está perguntando, que no caso são esses parâmetros aqui, ó, o parâmetro A e o parâmetro alfa, a partir do que ele deu aqui. E o que foi que ele nos deu? A questão aqui nos deu que para R igual a 10 kΩ, a gente tem uma temperatura de 25 graus Celsius.
E para R igual a 4 kΩ, a gente tem uma temperatura de 50 graus Celsius. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai substituir e vai formar meio que um sistema, né? Duas equações, duas incógnitas. Então vamos começar fazendo com R igual a 10 kΩ e temperatura 25 graus Celsius. Então a gente vai ter como? Vai ter que o R, que é 10K, vai ser igual a vezes E elevado a menos alfa vezes a temperatura, que é 25. Certo? Então a gente tem aqui a nossa primeira equação. A nossa segunda equação vai ser quando eu substituo o R igual a 4 e o T igual a 50. Então vai ficar 4K vai ser igual a A vezes E elevado a menos alfa vezes 50. E essa é a minha segunda. Aí o que é que eu posso fazer agora? Eu posso pegar uma e dividir pela outra. Certo? Aí vai ficar como? Vai ficar 10K sobre 4K vai ser igual a A vezes E na menos alfa vezes 25 e A vezes E na menos alfa vezes 50. Aí eu posso cortar o K com K e o A com A. E aí eu fico com 10 sobre 4, 2,5. É igual a E na menos alfa 25, vezes, passando o E na menos alfa 50 para cima, E na alfa 50. Isso aqui vai dar igual a 2,5. E E na alfa 25, né? Repete a base, somos expoentes aqui. E o que é que eu faço agora? Eu vou aplicar o ln. Aplica o logaritmo natural em ambos os lados. Então a gente vai ter ln de 2,5 vai ser igual a alfa vezes 25 vezes ln de E. Né? Eu já apliquei o ln e a propriedade do expoente, né? Que ele desce no logaritmo. Isso daqui é igual a 1, né? Então eu vou ter que alfa vai ser igual a ln de 2,5 sobre 25. Então eu já tenho aqui o meu primeiro parâmetro. E o que é que eu faço agora? Basta eu agora substituir em uma das equações aqui, 1 ou 2, né, que eu enumerei aqui, ou essa daqui. Eu vou utilizar essa daqui porque vai ficar fácil de cortar o 25 ali com o 25 daqui. Ok? Então, vamos lá, continuando aqui, vai ficar 10K é igual a A vezes E na menos alfa, que é ln de 2,5 sobre 25 vezes 25. Aí eu posso cortar aqui. E aí eu vou ter 10K vai ser igual a A vezes E na menos ln de 2,5. Continuando, 10K vai ser igual a A vezes E ln de 2,5 a menos 1, né? Passando agora o que está multiplicando o ln para o expoente, né? Pela regra. Isso aqui vai ser igual a 10K, que é igual a A vezes... Quando eu tenho uma exponencial elevada a um logaritmo neperiano, vai dar igual a o argumento que está aqui. Então, vai ficar A vezes 2,5 a menos 1. Eu vou ter que A é igual a 10K sobre 2,5 a menos 1. Então, vou ter que A é igual a 2,5 a menos 1. Eu passo para cima, o numerador vai ficar positivo, né? Vai ficar 10K vezes 2,5, que vai dar 25 vezes 10 a terceira. Certo?
Então esse aqui é o nosso segundo parâmetro, certo? E agora, por fim, a nossa expressão final vai ficar substituindo aqui na original, né? Nessa expressão aqui, a gente vai ter que R é igual a A, que é 25, vezes 10 a terceira, vezes a exponencial de menos alfa, que é menos ln de 2,5 sobre 25, vezes a temperatura. Essa daí é a nossa equação característica que ele está perguntando, certo? E esses aqui são os nossos parâmetros que a gente encontrou, certo? A gente pode dizer que essa aqui é uma equação de uma curva ajustada sem logaritmo neperiano, certo? Já que ele não forneceu nenhum gráfico ou nenhuma tabela, né? A gente poderia deixar essa curva ajustada de forma linear, né? Mas não foi o caso aqui. Então tá aí a resposta da nossa letra A. Beleza? Tranquilo. Agora vamos fazer a nossa letra B aqui. Bom, na nossa letra B aqui, a gente tem, de acordo com a equação da resistência R, do NTC ajustada, do item anterior, qual é o valor de R do NTC para uma temperatura de 100 graus Celsius. Ele está perguntando o R para essa temperatura aqui, certo? Então o que é que a gente vai fazer? A gente só precisa jogar o valor da temperatura igual a 100 aqui e achar a resistência, certo? Então vamos fazer isso. Então a gente tem que R vai ser igual a 25 vezes 10 a terceira, vezes a exponencial. Deixa eu apagar um pedaço aqui dessa seta. Aliás, apagar a seta toda, né? Vezes a exponencial de menos ln de 2,5 sobre 25, vezes a temperatura, que é 100, né? Lembrando que essa resistência está em ohms e a temperatura em graus Celsius. Exatamente como está no gráfico aqui, tá? Então a gente tem que R vai ser igual a 25 vezes 10 a terceira, vezes a exponencial de 100 por 25, aqui vai dar 4, né? Então a gente vai ter E na menos 4 vezes ln de 2,5. Então a gente tem que R vai ser igual a 25 vezes 10 a terceira, vezes a exponencial, vou passar o menos 4 para o expoente de 2,5, né, pela regra. Então eu tenho que E na ln de 2,5 a menos 4. E aí eu tenho que R vai ser igual a 25 vezes 10 a terceira, vezes pela regra da exponencial com expoente em logaritmo neperiano. Mais uma vez vai dar o argumento que está aqui. Então vai dar 2,5 a menos 4. Isso aqui é igual a 25 vezes 10 a terceira sobre 2,5 a quarta, né? E aí, fazendo essas contas, a gente vai achar que R é igual a 640 ohms. E está aí a resposta da nossa letra B de bola, certo? Agora vamos aqui para a nossa letra C de casa, que diz o seguinte: um circuito composto por uma fonte de tensão DC, vamos sublinhar isso aqui, né? Fonte de tensão DC, um resistor R1 e o resistor NTC foi montado na configuração em série. A fonte está conectada no resistor R1, que por sua vez está conectado no resistor NTC. O resistor R1 limita a corrente no resistor NTC. E a tensão no resistor NTC, que é o VNTC, será usada como a referência para disparar um sistema de aquecimento. Aí está pedindo aqui, ó, desenhe o circuito proposto. Então vamos fazer isso, né? Desenhar o circuito que ele propôs aí. Então tá aqui, o circuito é esse aqui, ó. E tem uma fonte DC aqui, que eu vou chamar de VDC. Tem um resistor aqui R1
e tem o meu resistor aqui RNTC com uma tensão aqui VNTC. Beleza? Esse daqui é o nosso circuito que ele está falando aí. Então terminou o nosso item C, né? Bem tranquilo. Agora vamos para o nosso item D. No item D ele fala o que aqui? Ó? No contexto apresentado no item anterior, nesse item C, deseja-se uma temperatura de 45 graus Celsius na caldeira. Qual deve ser a tensão VNTC no resistor NTC se o valor de R1 igual a 1 kΩ e a tensão de alimentação é de 12 volts? Mostre os cálculos para determinar o valor de VNTC. Bom, o primeiro passo aqui vai ser a gente calcular primeiro essa resistência daqui, né? Devido à temperatura de 45 graus Celsius, né? Vamos fazer isso. Pela nossa relação que a gente achou aqui nos itens anteriores, né? No caso no item A especificamente, a gente tem que a resistência NTC, que é o nosso R, vai ser igual a 25 vezes 10 a terceira vezes a exponencial de menos Ln de 2,5 sobre 25 vezes a temperatura, que é de 45 graus. A gente vai ter um RNTC de fazendo essas contas aqui, eu já vou colocar direto o resultado. A gente vai ter uma resistência de aproximadamente 4,8 vezes 10 a terceira ohms. Isso vai dar aproximadamente 5 kΩ de resistência, certo? E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui e vou substituir também os valores de R1 e de VDC que ele deu também aqui no nosso item D. E o que é que ele pede? Ele está pedindo isso aqui, ó, VNTC. Só que a gente sabe aqui, olhando para esse circuito, que o nosso VNTC, a gente pode aplicar um divisor de tensão aqui para poder achar. Então vamos fazer isso. Vamos aplicar aqui o divisor. Então a gente sabe que o VNTC vai ser igual ao VDC vezes o resistor RNTC sobre R1 mais RNTC, certo? Isso aqui vai nos dar o que? O VDC, ele nos deu aqui na fonte, que é 12 volts. O RNTC a gente achou e o R1 vale 1 kΩ. Então, 12 vezes 5K dividido por 1K mais 5K. E isso aqui vai nos dar 12 vezes 5K mais 6K. Cortando aqui o K com K e simplificando o 12 com 6, que vai dar 2 aqui, vai ficar 5 vezes 2, 10. Vai ficar 10 volts, né? A tensão do nosso resistor NTC aqui. Beleza? Essa aqui é a nossa resposta, né? Que ele está perguntando qual é a tensão do VNTC de acordo com esses dados aqui que ele nos apresentou. Beleza? Essa é a resposta do nosso item D, tá? Agora vamos para o último item aqui, que é o nosso item E. Na nossa letra E aqui, ele está nos perguntando o seguinte. Nos está propondo, na verdade, o seguinte. No circuito, no item C, né, proposto, acrescente um circuito para medir a tensão VNTC. Ele quer um circuito que meça essa tensão e que seja capaz de habilitar um aquecedor resistivo, que é o que aquece a água da caldeira, de maneira a manter a temperatura próxima de 45 graus Celsius. Explique a função de cada componente do seu circuito, assim como o seu funcionamento, certo? Então, vamos desenhar aqui o circuito, né, que a gente fez anteriormente no item C. O circuito é esse daqui.
Está aqui o nosso circuito. Esse aqui é o R1, né? Aqui é o R1, que é 1 kΩ. E aqui é o nosso RN-TC. E aqui está a nossa tensão VN-TC. E aqui o nosso VDC. Para poder implementar esse circuito aqui, para habilitar o aquecedor, para implementar ele, eu tenho que me lembrar qual é o circuito que faz essa comparação entre o valor de tensão e qual é a resposta que vai dar na saída. E o único circuito que realmente faz isso é um circuito com o quê? Com amplificador operacional, certo? Essa letra E, na verdade, ela tem várias formas de ser respondida, certo? Tem várias formas de ser respondida. E essa forma aqui que eu vou mostrar, eu acredito que seja a forma mais simples. Né? Pode até ter outra, né? Mas a que eu enxerguei foi essa daqui que eu vou mostrar agora para vocês. Então, para complementar aqui, eu vou pegar esse terminal daqui, lembrando que aqui é o terra, né? E vou ligar ele ao meu amplificador operacional, certo? Eu vou colocar na entrada não inversora, certo? Eu vou usar um amplificador operacional não inversor e de preferência com esse tipo de saturação aqui, ó, 0 volt e mais VCC. Aí o valor do VCC vai ser bem aleatório dependendo do tipo da aplicação. Vai aqui vai ficar bem relativo esse valor aqui que a gente vai utilizar, porque é esse valor, a gente vai trabalhar na verdade na saturação do nosso amplificador, que é justamente o valor que vai aparecer na saída dele aqui, certo? Justamente por causa do ganho dele. E aí eu vou ter que colocar aqui na minha entrada inversora um valor de tensão de referência. Então, para eu ter um valor de referência aqui, eu vou colocar um resistor aqui e um resistor aqui, alimentado por uma tensão também de mais VCC. Eu vou chamar aqui de R2 e aqui de R3. E aqui eu vou ter um valor de referência aqui, VREF. Vou colocar VREF aqui, certo? Essa nossa tensão aqui é exatamente o nosso VN-TC, que é o valor de entrada que vai ser comparado com o valor de referência, certo? E aqui na minha saída eu vou colocar o meu resistor de aquecimento juntamente com o LED. Esse LED é opcional, certo? Esse LED aqui é opcional. Não é obrigado, é só para dizer que o resistor foi acionado ou não, certo? E aqui está o meu V0. Como é que eu vou fazer essa comparação? Para poder fazer essa comparação, eu preciso saber como é que a temperatura está variando a partir das equações que eu achei anteriormente, certo? Então, o que é que vai acontecer aqui? Eu tenho a expressão da resistência do NTC que varia de acordo com a temperatura. E tem um valor da tensão do VNTC que varia exatamente de acordo com o valor dessa resistência. Então quer dizer que o valor da tensão ele varia de acordo com os parâmetros da temperatura que acabam afetando o valor da resistência. Então o que é que acontece? Se eu por acaso perceber que a minha temperatura está aumentando muito, vamos supor que, sei lá, vamos entender isso aí ao infinito, essa temperatura. Quando eu aumento essa temperatura, eu percebo que o meu valor de resistência aqui ele diminui. Né? Se a gente reparar aqui nessa proporção, se eu aumentar esse denominador, o valor da minha resistência NTC vai diminuir. E se eu diminuir o valor da minha resistência, a ponto dela, por exemplo, zerar aqui nessa expressão, R1 dividido por 0 vai dar infinito. Infinito mais 1 vai dar infinito. E VDC sobre infinito vai dar 0.
significa que a minha tensão vai diminuir. Quando eu aumento a minha temperatura, a minha tensão diminui. Quando eu diminuo a minha temperatura, é porque a minha tensão VNTC está aumentando, a partir exatamente da nossa resistência NTC. Então, o que é que ele tem que fazer aqui, esse comparador? Ele vai receber uma alteração na tensão do VNTC e vai comparar ele com o valor de referência aqui. Se a temperatura diminuir, é porque o meu VNTC está aumentando. E se minha temperatura está aumentando, é porque meu VNTC está diminuindo. E para o amplificador operacional, como é que isso vai funcionar? A gente precisa só lembrar que o amplificador operacional funciona da seguinte forma. A saída dele vai ser igual ao ganho desse amplificador, que multiplica a entrada não inversora, que é o VNTC, menos a entrada inversora, que é o valor de referência. Então, o que é que vai acontecer aqui? Se o nosso VNTC for maior do que o valor de referência, então a minha saída ela vai para mais VCC. Se vai para mais VCC, então quer dizer que vai acionar o nosso resistor de aquecimento. Vai ter uma corrente passando, vai acionar ele. Se vai acionar ele, ele vai aumentar a temperatura. Isso é o quê? Se meu VNTC aumentar. E ele só aumenta se a minha temperatura diminuir. Caso o meu VNTC ele diminua em comparação com o valor de referência, significa que a minha temperatura está aumentando. Certo? E meu resultado aqui na saída vai ser quem? Vai ser V0 igual a 0. O meu resistor ele não vai acionar. Se o meu resistor acionar, o LED vai acender. Isso aqui é um LED. Porque vai passar a corrente pelo LED também. Se a minha tensão na saída for 0, não vai ter corrente, não vai acionar o LED, não vai ter resistor de aquecimento. Certo? Essa comparação que eu estou fazendo aqui é a comparação devido a essa equação aqui do nosso amplificador operacional, certo? Ele funciona dessa forma aqui. Perceba que, vamos dar um exemplo aqui, supondo que o VNTC aqui seja de, sei lá, 12 volts e o meu valor de referência seja de 10 volts. Vai ficar 12 menos 10, vai ficar 2 positivo. Se vai ficar 2 positivo, multiplicado com ganho, vai dar um valor de saída muito alto, né? Só que o meu amplificador, ele opera na saturação. Se ele fica muito grande positivamente, a saída vai ser mais VCC. Se ele fica muito grande negativamente, a minha saída vai ser o terra. Por isso que eu coloquei obrigatoriamente esses terminais aí na alimentação do meu amplificador operacional. Que na verdade ele funciona com o amplificador operacional real aqui, e não ideal. Se fosse ideal, essa tensão daqui seria igual à tensão aqui. Que não é o que eu quero. Eu quero trabalhar realmente na saturação dele e não na amplificação. Certo? Então, pessoal, o nosso circuito aqui funciona dessa forma. Eu tenho aqui o meu circuito que ele já deu no enunciado. E eu vou trabalhar agora com o meu amplificador operacional, que vai comparar a minha tensão VNTC com a minha tensão de referência aqui. Aí eu posso alterar aqui os valores dos meus resistores, tá? Posso colocar um potenciômetro aqui, né? Pode ser. Para poder alterar o valor de tensão de referência aqui, como eu queira, de acordo com o projeto. Certo? E aí, a partir disso, eu tenho um valor de saída aqui, V0. E, de acordo com essas análises aqui que eu fiz, a gente consegue notar quando é que a saída vai ter em níveis digitais o nível lógico 1, que é o VCC, e o nível lógico 0, que é sem corrente, no caso, né? Sem tensão. Beleza? Bom, é isso, não tem muito o que fazer mais. Só dizer aqui que os nossos resistores, eles só trabalham aqui com um divisor, para provocar um divisor de tensão aqui para achar a tensão de referência, que compara com a nossa tensão VNTC aqui
vai gerar um resultado na saída aqui, certo? Tá aqui o resistor de aquecimento. Ele está junto com o resistor RNTC na caldeira. E tem um LED, por exemplo, na saída para dizer que ele está acionado ou não. Por isso que eu coloquei esse LED aqui que é opcional. Tranquilo? Bom, é isso aí. Esse é o final da questão. Espero que tenha ficado entendido aí para vocês. Beleza? Valeu!